Argumentar contra o senso comum nunca foi tarefa fácil. Mas será que seria possível convencer a inteligência artificial a mudar de ideia quando o assunto é saúde e alimentação? Assim como quase todo mundo, esses dias a gente estava brincando com o ChatGPT e resolvemos fazer algumas perguntinhas sobre alimentação para diabéticos. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Se você não sabe ainda o que é o ChatGPT, é uma inteligência artificial que está fazendo manchetes, está todo mundo usando. É basicamente, ao invés de você ir no Google tentar descobrir alguma coisa, você faz na forma de pergunta. E o ChatGPT vai responder baseado na preponderância daquilo que se encontra nas páginas da internet, ou seja, fortemente baseado no senso comum. Um amigo nosso fez a seguinte pergunta para o ChatGPT: macarrão e aveia fazem bem para pessoas com diabetes? E como a conversa com o ChatGPT é só por texto, mas isso aqui é um podcast, então a gente resolveu colocar a voz do Google para ler as respostas do ChatGPT, porque aí fica mais engraçado. Olha só a resposta. Macarrão e aveia são alimentos que podem ser incluídos em uma dieta para pessoas com diabetes, desde que sejam consumidos com moderação e dentro de um plano alimentar equilibrado. O macarrão é uma fonte de carboidratos e, portanto, pode aumentar os níveis de açúcar no sangue se consumido em grandes quantidades. É importante escolher variedades de macarrão integral ou de grãos inteiros em vez de macarrão branco refinado, que contém menos fibras e nutrientes. Além disso, é importante controlar as porções e combinar o macarrão com outras fontes de proteína e vegetais. Já a aveia é uma excelente fonte de fibras solúveis, que ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue. Ela também pode ajudar a reduzir o colesterol e a melhorar a sensibilidade à insulina. No entanto, é importante escolher aveia sem adição de açúcar e controlar as porções, já que a aveia também contém carboidratos. Em resumo, macarrão e aveia podem ser consumidos por pessoas com diabetes, desde que sejam escolhidos com cuidado e incluídos em um plano alimentar equilibrado, que leve em conta as necessidades individuais de cada pessoa. É importante sempre consultar um nutricionista para obter orientações individualizadas. Vocês perceberam que a resposta foi uma resposta bastante adequada se você considerar como adequado aquilo que é o senso comum, que é o que é ensinado nas universidades e que, portanto, a maioria dos nutricionistas responderia frente a essa pergunta. Mas aqui tem algumas coisas que chamam a atenção. Por exemplo, quando ele diz que é importante escolher variedades de macarrão integral ou de grãos inteiros ao invés de macarrão branco refinado, que tem menos fibras, a pergunta que não quer calar é a seguinte, Sari: é obrigatório comer macarrão para viver? Ele está partindo desse princípio, né? Porque se fosse obrigado a comer macarrão, realmente, entre comer um macarrão que eleva muito a glicose e comer um macarrão que eleva não tanto, a gente deveria escolher o segundo. Mas, repito, não é obrigatório comer macarrão para viver. E a mesma coisa se aplica à aveia. Quanto à aveia, o que ele enfatiza é que a aveia é uma boa fonte de fibras. Mas não tem outras fontes de fibra que não são cheias de carboidrato? Como a pergunta foi sobre a aveia, eu acho que ele está defendendo aqui o uso da aveia por diabéticos. E aí a argumentação é que começa a ficar meio estranha quando ele diz que ajuda a controlar a glicemia. Então, na tentativa de mostrar essas incongruências para a inteligência artificial, a próxima pergunta que a gente fez foi assim:
Ok, mas você concorda que aveia e macarrão, mesmo sendo integrais, são fontes de carboidratos que elevarão a glicemia de um diabético. E o que os diabéticos apresentam, por definição, não é intolerância à glicose? Vamos ver o que ele respondeu. Sim, é verdade que aveia e macarrão, mesmo quando integrais, são fontes de carboidratos que podem elevar a glicemia em pessoas com diabetes. A diabetes é uma condição em que o corpo tem dificuldade em controlar os níveis de açúcar no sangue, o que pode levar a níveis elevados de glicemia. Ok, até aqui tudo certo. No entanto, a quantidade e o tipo de carboidratos consumidos também são importantes para controlar a glicemia. Alimentos integrais, como a aveia e o macarrão integral, contêm fibras que ajudam a retardar a digestão e a absorção dos carboidratos, o que pode ajudar a evitar picos de glicemia. Além disso, o consumo moderado de carboidratos pode ser importante para fornecer energia ao corpo e evitar a hipoglicemia. Aqui no início da resposta ele até consegue concordar um pouquinho, mas vai encerrar de novo, repetindo que as dietas têm que ser individualizadas e que é para consultar um nutricionista. Essa parte repetitiva, inclusive, eu poupei os ouvintes aqui de colocar na gravação. E acaba não respondendo a pergunta, né? Acaba só dando uma enrolada. Eu não estou vendo aqui uma resposta convincente. Uma coisa que me chamou a atenção nessa resposta dele é quando ele diz assim: alimentos integrais contêm fibras que ajudam a retardar a digestão e absorção dos carboidratos, que podem ajudar a evitar picos glicêmicos. E aí vem aquela pergunta, né? Faz sentido eu dar um monte de glicose na forma de amido e aí justificar que eu preciso da fibra para que essa glicose faça menos mal? Não seria mais fácil simplesmente comer menos glicose, né? E aí volta aquela pergunta, é obrigado a comer macarrão e aveia? Então a gente tentou continuar a conversa com o chat falando que, ok, as fibras são importantes, mas você concorda que há muitos alimentos ricos em fibra, as hortaliças, legumes e saladas, por exemplo, que não possuem quase nada de carboidratos e que podem, portanto, oferecer as mesmas fibras da aveia e do macarrão integral, mas sem, com isso, provocar a elevação da glicemia? Sim, é verdade que existem muitos alimentos ricos em fibras que possuem quantidades reduzidas de carboidratos e podem ser incluídos na dieta de pessoas com diabetes sem elevar significativamente os níveis de glicemia. Hortaliças, legumes e saladas são exemplos de alimentos que são ricos em fibras e contêm carboidratos em quantidades menores do que o macarrão e a aveia. Esses alimentos são importantes para a dieta de pessoas com diabetes por diversas razões. Além de serem ricos em fibras, eles são fontes de vitaminas, minerais e antioxidantes, que podem ajudar a prevenir complicações relacionadas à diabetes, como problemas cardíacos, danos nos nervos e problemas nos olhos. Além disso, eles são alimentos de baixo índice glicêmico, o que significa que eles não elevam os níveis de açúcar no sangue tão rapidamente quanto outros alimentos. E podia parar por aqui, a resposta tá ótima. Mas não, né? No entanto, é importante lembrar que a inclusão de alimentos com baixo teor de carboidratos não significa que os carboidratos devam ser totalmente eliminados da dieta de pessoas com diabetes. Detalhe, e quem disse que se está falando na eliminação total dos carboidratos da dieta? Os carboidratos ainda são importantes fontes de energia e nutrientes, e podem ser consumidos em quantidades adequadas e controladas, de acordo com as necessidades individuais. O ideal é sempre buscar o equilíbrio e a variedade na dieta, incluindo diferentes tipos de alimentos e nutrientes. Pois é, como vocês viram mais uma vez no primeiro parágrafo da resposta, ele concorda, e aí explica, né, a importância de ter alimentos com fibra. Mas aí ele não consegue se conter, né? E volta lá para dizer que é importante que mesmo numa alimentação de baixo carboidrato, não precisa eliminar totalmente os carboidratos da dieta. Ele começa a defender aqui que os diabéticos precisam de carboidrato porque são, segundo o chat, uma importante fonte de energia e nutrientes, que devem ser consumidos em quantidades adequadas e controladas. Pois é, como se a única fonte de energia fosse glicose e, a propósito, nós nunca dissemos que tinha que eliminar a
totalidade dos carboidratos numa dieta low carb. Então a gente voltou à carga para tentar convencer o ChatGPT, porque, né, a vantagem é que, ao contrário de uma pessoa, ele não pode ficar irritado, atravessar a tela e te xingar. Então a pergunta formulada foi assim: nesse caso, não faria mais sentido reservar alimentos ricos em carboidratos, mesmo que contenham fibras e sejam integrais, para pessoas saudáveis, e oferecer ao diabético, além de proteínas e de boas gorduras, apenas os alimentos ricos em fibra que sejam pobres em açúcar e amido, como é o caso das hortaliças e saladas? Assim, o diabético poderia obter todos os nutrientes necessários ao mesmo tempo em que evitaria alimentos que pudessem elevar desnecessariamente a sua glicemia. Vamos ver o que ele respondeu. Ainda que pessoas com diabetes tenham dificuldade em controlar os níveis de açúcar no sangue, não é necessário excluir completamente alimentos ricos em carboidratos, como o macarrão integral e a aveia, de sua dieta. Caso contrário, eles vão desenvolver o quê? Uma deficiência de macarrão e aveia? O consumo moderado desses alimentos, em quantidades adequadas e em conjunto com outros nutrientes, pode ser benéfico e não precisa ser evitado completamente. No entanto, é importante destacar que, para pessoas com diabetes, é recomendável seguir um plano alimentar individualizado, que leve em consideração suas necessidades e preferências individuais. Isso pode incluir a inclusão de alimentos ricos em fibras e pobres em açúcar e amida, como as hortaliças e as saladas, que são importantes fontes de vitaminas, minerais e antioxidantes. Esses alimentos podem ser consumidos em quantidades adequadas para ajudar no controle da glicemia e evitar picos elevados de açúcar no sangue. Além disso, é importante lembrar que as proteínas e as boas gorduras também são importantes para a dieta de pessoas com diabetes e devem ser incluídas de forma adequada. Proteínas e gorduras saudáveis podem ajudar a controlar a fome e a fornecer energia, sem elevar significativamente os níveis de açúcar no sangue. Vocês viram que mais uma vez a ladainha de que não é para excluir completamente determinados alimentos ricos em carboidrato, que a gente não está excluindo completamente. Pô, quando a pessoa come um tomate, ela está comendo carboidrato, tá certo? Agora, mas ele fala especificamente de macarrão e aveia. É uma fixação, né? E essa fixação, claro, não é da inteligência artificial, porque, enfim, é só um computador. Significa que esse é o senso comum que permeia a sociedade e por isso é difícil. Aí ele começa a entrar naquelas coisas de que precisa um plano individualizado, que é verdade, mas isso não significa que tem que comer macarrão e aveia, né? Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considere se inscrever no Podcurso. É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais. Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br/podcurso. Então a próxima pergunta foi a seguinte: mesmo admitindo que pode não ser necessário eliminar os carboidratos, como aveia e macarrão integral da dieta do diabético, qual a vantagem de mantê-los, visto que há alternativas muito mais pobres em carboidratos e com os mesmos ou até com mais nutrientes? Há muitos estudos que indicam que uma dieta de baixo carboidrato, low carb, produz melhores resultados no controle do diabetes. De fato, há evidências científicas indicando que dietas com baixo teor de carboidratos, low carb, podem ser eficazes no controle da glicemia em pessoas com diabetes. Isso porque o consumo de carboidratos, especialmente aqueles com alto índice glicêmico, pode levar a um aumento rápido e significativo nos níveis de açúcar no sangue. No entanto, é importante lembrar que a exclusão completa de carboidratos da dieta não é necessária ou recomendada para pessoas com diabetes. Não, de novo isso? E que o consumo adequado de carboidratos é importante para fornecer energia e nutrientes essenciais ao organismo. É uma verdadeira ideia fixa, como se a energia tivesse que vir da glicose da dieta e como se não houvesse outras fontes de nutrientes que não fossem aveia e macarrão.
O consumo de alimentos ricos em fibras, como a aveia e o macarrão integral, pode ser benéfico para pessoas com diabetes, pois as fibras retardam a absorção de açúcar pelo organismo, evitando picos de glicemia. Além disso, esses alimentos contêm outros nutrientes importantes, como vitaminas, minerais e proteínas, que podem contribuir para uma dieta saudável e equilibrada. No entanto, é importante lembrar que cada pessoa é única e pode ter necessidades nutricionais diferentes. Algumas pessoas podem se beneficiar de uma dieta com baixo teor de carboidratos, enquanto outras podem precisar de uma dieta mais balanceada, com quantidades moderadas de carboidratos, proteínas e gorduras. Vocês percebem, é interessante, ele parece estar mudando de ideia, né? Ele começa a concordar que existem evidências mesmo, porque o alto consumo de carboidratos pode ter uma elevação maior da glicose no sangue, e sempre vem o desesperador no entanto, né? No entanto, é importante lembrar que a exclusão completa de carboidratos da dieta não é necessária ou recomendada para pessoas com diabetes, blá, blá, blá. É isso. Equilíbrio, controle de quantidade. Não, e veja bem, em que momento de toda essa conversa nós dissemos que tinha que excluir a totalidade dos carboidratos? Falta o entendimento do conceito de low carb. E como nós somos incansáveis, a gente continuou na luta do convencimento da inteligência, talvez não tão inteligente, artificial. Aí a pergunta é assim, e qual seria o malefício de eliminar os carboidratos da dieta de um diabético? Se precisar de fibra, pode comer salada. Se precisar de vitaminas, pode comer legumes. Se precisar de energia, a mesma pode ser obtida através da gordura, sendo incorreto afirmar que a energia precisa vir da glicose, carboidratos. Você sabia que não existe carboidrato essencial na dieta e que os humanos podem sobreviver com 0 carboidratos? Uma dieta low carb não elimina a totalidade dos carboidratos, mas elimina os desnecessários, como aveia e macarrão, mantendo os necessários, como saladas e legumes. E aí, como será que o ChatGPT vai se sair dessa pergunta? Vamos ouvir? Embora a eliminação total de carboidratos da dieta possa parecer uma opção viável, é importante lembrar que os carboidratos são uma fonte importante de energia para o corpo e fornecem nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e fibras. Só pode não ter entendido a pergunta. Na pergunta a gente comentava que a gordura pode ser fonte de energia. E não tem nenhum nutriente essencial que tenha nos vegetais com carboidrato e que não tenha nos vegetais sem carboidrato. Além disso, é preciso levar em conta que diferentes tipos de carboidratos têm efeitos diferentes no organismo. Os carboidratos complexos, como os encontrados em cereais integrais, legumes e frutas, são digeridos mais lentamente pelo organismo, proporcionando energia de forma mais estável e prolongada e evitando picos de glicemia. O que não é verdade se nós pegarmos aveia, por exemplo, os picos glicêmicos são quase tão grandes como comer açúcar puro direto do açucareiro, talvez até maiores. Então essa história de carboidrato complexo é besteira. Além disso, esses alimentos são fontes importantes de fibras, vitaminas e minerais. Sim, uma couve e um brócolis também, mas eles não elevam a glicemia de um diabético. Se quer fibra e minerais, tem outras alternativas. Já os carboidratos simples, como os encontrados em doces, refrigerantes e outros alimentos processados, são digeridos rapidamente, elevando rapidamente os níveis de açúcar no sangue e aumentando o risco de complicações para pessoas com diabetes. Uma dieta low carb pode ser uma opção viável para algumas pessoas com diabetes, desde que seja planejada com cuidado e supervisionada por um profissional de saúde. No entanto, é importante lembrar que cada pessoa é única e pode ter necessidades nutricionais diferentes, e que a exclusão completa de carboidratos da dieta pode levar a deficiências nutricionais e outros problemas de saúde a longo prazo. Além da obsessão doentia com a tal da exclusão completa de carboidratos, eu realmente gostaria de saber de que forma a retirada de aveia e de macarrão e sua substituição por legumes e saladas iria produzir um risco de deficiência de nutrientes,
quando a gente está tirando coisas com poucos nutrientes e acrescentando outras com muito mais. Além disso, é importante levar em conta que a gordura não deve ser a única fonte de energia na dieta, e que uma dieta rica em gorduras pode aumentar o risco de doenças cardíacas e outras complicações de saúde. Não. O que aumenta dramaticamente a incidência de doenças cardíacas e outras complicações de saúde é o diabetes. Qualquer estratégia que ajude a melhorar, controlar e colocar o diabetes em remissão reduz o risco cardiovascular e reduz o risco de outras complicações de saúde. E não há absolutamente nenhum problema em a energia necessária para o funcionamento do organismo no diabético vir da gordura e não do carboidrato. E isso está demonstrado em inúmeros ensaios clínicos randomizados. Uma dieta rica em gorduras pode aumentar o risco de doenças cardíacas e outras complicações da saúde. Eu acho que o ChatGPT vai precisar ler o teu livro quando ele for publicado, hein? Porque lá tem uma explicação sobre todos esses mitos. É verdade, ajudaria, né? Por outro lado, se vocês prestarem atenção nessa última resposta, ele já admite, né, que uma dieta low carb pode ser uma opção viável para algumas pessoas com diabetes, desde que seja planejada por profissionais, etc. Bom, e aí agora a gente resolveu entrar com o pé na porta, né? Chega desse monte de afirmações incorretas. Então a gente escreveu assim para o ChatGPT. Há várias informações incorretas na sua resposta. 1. A energia pode vir da gordura, não precisa vir de carboidratos. 2. Todas as vitaminas, minerais e fibras podem ser obtidos de vegetais de muito baixo carboidrato, legumes, saladas e hortaliças. 3. Embora fibras retardem a absorção da glicose, é muito melhor consumir fibras sem a glicose, ou seja, consumir saladas. Vamos ver o que ele respondeu? Será que ele ficou triste? Bravo. Peço desculpas pela falta de clareza em minha resposta anterior. É verdade que a gordura pode ser uma fonte importante de energia. E que uma dieta pobre em carboidratos pode ser uma opção viável para algumas pessoas com diabetes. No entanto, é importante lembrar que os carboidratos são uma fonte importante de energia para o organismo. Não, de novo não. Especialmente para o cérebro e outras funções vitais do corpo. Sim, o cérebro precisa de glicose, mas essa glicose não precisa vir da dieta. O fígado fabrica a totalidade da glicose necessária a partir dos aminoácidos consumidos na própria dieta. Quanto aos nutrientes, é possível obter todas as vitaminas, minerais e fibras necessárias por meio de uma dieta baseada em vegetais de baixo teor de carboidratos, como legumes, verduras e hortaliças. Opa, quem disse que o ChatGPT não aprende? É verdade que esses alimentos são ricos em fibras e outros nutrientes importantes para a saúde, e que são uma opção saudável para pessoas com diabetes. No entanto, é importante lembrar que os carboidratos são uma fonte importante de energia para o organismo. Eu acho que isso já é doença, um transtorno obsessivo-compulsivo. Não sabia, mas pelo jeito, inteligência artificial pode ter transtornos psiquiátricos. E que nem todos os carboidratos têm o mesmo efeito sobre os níveis de açúcar no sangue. Os carboidratos complexos, como os encontrados em cereais integrais, que elevam a glicose de um diabético e elevam muito. Mais uma vez, esse negócio de carboidrato complexo é besteira. Legumes e frutas são digeridos mais lentamente pelo organismo e tendem a ter um efeito mais suave sobre os níveis de açúcar no sangue do que os carboidratos simples, como os encontrados em doces e outros alimentos processados. Portanto, é importante levar em conta que a exclusão total de carboidratos da dieta É sério que tá repetindo isso de novo? Pode não ser necessária ou adequada para todas as pessoas com diabetes. Cada pessoa é única e pode ter necessidades nutricionais diferentes. E é importante buscar um equilíbrio entre os diferentes grupos de alimentos e nutrientes para garantir uma dieta saudável e equilibrada. Eu acho que aqui a gente deveria ter colocado o link daquela postagem no blog de, acho que 10 anos atrás, em que você explica isso, né? Que os carboidratos complexos, na verdade, são uma classificação burocrática e que, para o metabolismo, importam muito pouco. A gente vai deixar o link dessa postagem na referência aqui desse episódio.
É interessante que ele até começou bem a resposta, né? Mas não adianta, é como se ele não conseguisse se desligar do senso comum. E aí volta para aquela história que não adianta, que precisa, que é uma fonte de energia, etc. Nesse momento, a gente se perguntou o que será que acontece se, em vez de continuar fazendo perguntas, a gente fornecesse uma evidência científica para o chat. E aí a gente formulou a próxima pergunta da seguinte maneira. Repito que a energia necessária para o organismo pode ser obtida através da gordura. Pena que por escrito não dá para gritar, né? Dizer assim, caramba! Este consenso da Diabetes Canadá indica que a estratégia low carb, na qual não existe aveia nem macarrão, é válida, produz excelentes resultados no manejo do diabetes e, repito, indica que diabéticos podem sim optar por uma dieta sem aveia e macarrão. E aí segue o link ali do paper original em inglês da Diabetes Canadá. Vamos ver a resposta. Peço desculpas pelo meu erro anterior. É verdade que a energia pode ser obtida através da gordura e que as vitaminas, minerais e fibras podem ser obtidos de vegetais com baixo teor de carboidratos. Sobre a recomendação da Diabetes Canadá, é importante ressaltar que as diretrizes dietéticas são frequentemente atualizadas e adaptadas com base nas evidências científicas mais recentes. A Diabetes Canadá recomenda que os indivíduos com diabetes trabalhem com um profissional de saúde para desenvolver um plano alimentar individualizado que atenda às suas necessidades específicas. Para alguns indivíduos com diabetes, uma dieta com baixo teor de carboidratos pode ser uma opção útil para ajudar a controlar a glicemia. Viu, pessoal? Nunca desistam. Ela aprendeu? No entanto, a dieta ideal para cada indivíduo pode variar de acordo com sua idade, peso, atividade física, medicações, nível de açúcar no sangue, entre outros fatores. Por fim, é importante lembrar que a exclusão de qualquer grupo alimentar deve ser realizada com cautela e sob orientação de um profissional de saúde, pois pode levar a deficiência nutricional e outros problemas de saúde. Finalmente ele reconheceu o erro, né? Vamos ver agora se as próximas pessoas que perguntarem já vão partir de um ponto melhor. Eu tenho essa dúvida. Mas no final, ele ainda diz que dietas restritivas podem causar deficiências nutricionais, né? Como se carboidrato fosse uma coisa muito nutritiva e essencial à vida. E é curioso porque quem fala isso, as mesmas pessoas que falam isso, que tem que cuidar, não pode excluir um grupo alimentar inteiro, são as mesmas pessoas que frequentemente defendem uma dieta vegana, por exemplo. Dietas essas que excluem não apenas um grupo, mas vários grupos inteiros. Uma dieta vegana exclui todos os laticínios, todos os tipos de carne, todos os ovos, né? Ah, mas aí é bonito, aí não tem problema. Enquanto que uma dieta low carb bem formulada, a rigor, pessoal, não exclui grupos inteiros. Vocês querem ver? Exclui vegetais? Obviamente não exclui. Exclui frutas? Não, tem várias frutas de baixo índice glicêmico, tanto frutas mesmo como coco, abacate, moranguinho, mirtilo, framboesa, amora, mas também coisas que a gente nem lembra que são fruta, como tomate, pimentão, berinjela, etc. Então não exclui frutas. E a questão dos grãos. Bom, grãos cereais realmente não entram, mas aquilo que se chama de pseudogrãos, como chia, linhaça, gergelim, ou mesmo sementes como girassol, semente de abóbora, etc., entram e substituem, e têm fibras e têm nutrientes que são muito semelhantes aos que estão presentes nos grãos cereais. Só que sem a quantidade gigantesca de carboidratos. Então, pessoal, aquilo que começou para nós como uma piada, uma coisa divertida, acabou se transformando num exercício de argumentação que eu acho que mostra um caminho para ter uma discussão respeitosa, sem agressão, e que pode efetivamente levar alguém a rever suas posições. Isto mesmo, se eu que sou uma inteligência artificial consegui mudar por meio da argumentação lógica bem fundamentada, suponho que seres humanos, dotados de inteligência superior, também possam conseguir. Se você gostou, divulgue o podcast para seus amigos. E não, agora não é o ChatGPT falando,
É o Souto mesmo que mandou a voz do Google ler isso. Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós. E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.